Em nome de Jesus. Graças a Deus, que nós agradecemos pelo Espírito Santo, até muito maravilhosa. Glória a Deus. Mas aquele que vive por ela, pela fé, como estávamos conversando aqui, irmã Celina, antes de começar o culto, a fé, irmãos, ela é uma coisa que Deus prova ela todo dia. Todo dia. Glória a Deus. Todos os dias, o nosso Pai amado, Ele vem nos visitar. Todo dia Ele vem nos visitar. E assim como o Pai, né? Ele tem que colocar o seu filho no caminho certo, no caminho da educação. Todo pai tem, pai, mãe, o dever de educar o seu filho. Assim o nosso Pai, Ele nos educa. E a maneira de educar os irmãos, tem filhos, sabe? Todo dia, quem é que não dá um grito com seu filho, não põe ele ali, né? Todo dia, né? E às vezes a maneira de Deus, vamos dizer assim, como o Pai muito mais sabe que nós, a maneira de Ele aperfeiçoar o nosso homem espiritual. O nosso homem interior, o nosso homem espiritual, muitas vezes, irmãos, nós não o conhecemos. Nós não o conhecemos como Deus o conhece. O seu filho, ele não sabe o perigo que corre, como você sabe. Então, às vezes, ele faz alguma coisa achando que é certo, que é normal, que é bom, mas para você que já sabe que não é, você corrige, você educa. Assim é Deus. Às vezes nós fazemos coisas que para nós é bom, aos nossos olhos é bom, mas aos olhos do nosso Pai não é. E Ele nos corrige da maneira que deve se corrigir. E além do mais, quem leva essa preciosa semente, que é a fé, né, comparada ao grão de mostarda, quem leva essa preciosa semente, ele tem um inimigo que vive em todo o tempo tentando tirá-la, tentando roubar. Então, irmãos, em todo o tempo, 24 horas por dia, Satanás está tentando nos afastar de Deus, o nosso Pai. E Ele não nos deixa, Ele não se afasta de nós. Só que nós muitas vezes não entendemos. Muitas vezes não entendemos a maneira de Deus trabalhar, de Deus agir. Por isso, irmãos, que muitos apostataram a fé, fizeram naufrágio a fé e abandonaram a fé. Um presente que Deus deu. Tão maravilhoso, né? No dia que você confiou no Senhor, Ele te deu esse presente. Mas no decorrer do tempo, com as provações, com as perseguições, as tribulações, você abandonou, você não quis, né? Não é o nosso caso. As pessoas não querem mais. E a Bíblia diz que eles se tornam filhos bastardos, né? Sem disciplina, sem correção. E nós estamos aprendendo sobre a educação intelectual e fé. No domingo esteve aqui aquele servo de Deus, né, com uma palavra muito maravilhosa, né, irmãos? Ele trouxe aqui uma palavra que Deus colocou na sua boca, né? E quem ouviu, quem guardou aquela palavra, né, principalmente para mim, foi muito maravilhosa. E aquilo é a fé, irmãos. Porque às vezes a pessoa, né, eu já ouvi irmãos na sua ignorância dizer assim, só fala de teologia. Teologia nada mais é que estudo da palavra, né, de Deus, né? Às vezes o nome confunde a pessoa, só acha que teologia é orgulho, é soberba, não.
é a palavra em si, é estudo da Bíblia, né? Isso é teologia. Se você é uma pessoa dedicada em ler a Bíblia, você é um teólogo, né? Os estudiosos da palavra de Deus dizem que Paulo era um teólogo, né? Até o próprio João, sem vamos dizer assim, né? Estudo, era segundo, né? Porque era um homem dedicado à palavra de Deus. Então toda pessoa que é dedicada à palavra de Deus, ele assim o é. E muitos fracassam, fazem naufrágio da fé, desistem, ou vivem uma vida, irmãos, de miséria na presença de Deus. Eu não estou falando somente de miséria material, não, espiritual. A pessoa vive uma vida que não sabe em quem acreditar mais, não sabe se é verdade. No momento que ele entra em tribulação, ele entra em perseguição, o Espírito Santo quer convencer ele. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos fazer lembrar da palavra de Deus, para nos interpretar a palavra de Deus. Mas como você vai lembrar de uma coisa que você nunca viu, nunca leu, nunca examinou? Então o crente entra em tribulação, irmãos. A primeira coisa que ele começa a fazer é culpar Deus. Acha que Deus não é com ele, começa a ter dúvida, começa a culpar a Deus. Começam, vamos dizer assim, é como o filho pirracento. Começa a fazer pirraça para o seu pai, né? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, tipo que provocando a Deus. Israel, irmãos, fez isso no deserto. Israel provocou a Deus no deserto e morreram todos. Todos foram destruídos. Sabe por quê, irmãos? Quando você não quer mais a correção de Deus, do Pai, ele simplesmente não fica insistindo. Porque se ele ficar insistindo com você, é a mesma coisa que você ficar insistindo com seu filho uma coisa que ele não quer. Ele vai, por fim, ter ódio de você. Assim é Deus, né? Assim é Deus. E o filho rebelde, ele não tem jeito mesmo. Até no Antigo Testamento, na lei, irmãos, Deus mandava o filho rebelde, Deus mandava que os pais fizessem o que com ele? Os irmãos conhecem a lei, né? O que tinha que fazer, irmão Rafael? Apedrejar o filho. Os pais eram para pegar o filho rebelde, levar fora da cidade e mandar apedrejá-lo até a morte. Porque quando o filho é rebelde, irmãos, né, não obedece o pai, não obedece a mãe, é difícil. Assim é a vida espiritual. Deus corrige, Deus ensina, Deus exorta, mas ele vai se tornando rebelde e vai, né? O crente que não lê a Bíblia é assim, né? Exceto aquele que não tem leitura, não consegue ler. Esse vai por ouvir. Então a ele, irmãos, aquele que não tem como ler, a essa pessoa é dado pelo próprio Deus uma medida a mais de conhecimento ao ouvir. Porque os irmãos entendem pela palavra de Deus, nós entendemos, a fé ela é dada por medida a cada um, ela não é dada a todos de uma mesma maneira. Deus distribui de acordo, né, com a maneira que Ele vê, com a maneira de confiança, com a maneira de você ser. Ele lhe distribui a fé da mesma sorte e aprovação, né? Então, quando Deus te dá mais responsabilidade, Ele vai te testar mais, né? E muitos nesse pensamento também não querem ter conhecimento de Deus. Uma coisa é certa, irmãos, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente o amor de Deus, e mais distante você está do pecado do mundo. O mundo e Deus, irmãos, não tem comunhão nenhuma.
concupiscência da carne, e Deus e o Pai não têm comunhão nenhuma. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos afligidos na nossa carne, porque a nossa carne, irmão, se ela for tratada, vamos dizer assim, se nós olharmos somente para a nossa carne, dedicarmos somente para as coisas da carne, se Deus não nos oprimir muitas vezes, nós vamos nos distanciar de Deus cada vez mais. Porque a tendência da carne é inclinar-se para o pecado. Toda a carne humana. Não existe homem, não existe mulher, se ele não estiver ligado em Deus, com seu pensamento em Deus, viver pela fé, ele vai entrar num estágio, vamos dizer assim, de carnalidade, que vai afastá-lo de Deus. Vai afastando ele de Deus, vai afastando, e por fim ele não tem mais força. Porque afastando-se de Deus pela concupiscência da carne, você perde aquela comunhão com o Espírito Santo. E você não tem mais força. Por fim você começa a duvidar de Deus. Você pode perceber que quando você renuncia-se a si mesmo, renuncia às vontades do seu corpo físico, da sua carne, você renuncia, você luta contra, você sente o amor de Deus mais perto. Você sente que Deus se aproxima de você, porque você está lutando, você está tentando, você está se esforçando, você não está se entregando para viver segundo a carne. Deus não tem compromisso com a carne. Deus cuida do homem, cuida da carne, do espírito, da alma, sim. Mas a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, né? A Bíblia diz que a carne não é sujeita à lei de Deus, ou seja, ela não se sujeita a fazer a vontade de Deus. Não se sujeita. A carne humana, ela é rebelde, ela não se sujeita. Nós conseguimos, estamos em pé, estamos aqui, porque vivemos em Espírito. Amém? Como nós já dissemos aqui no culto de Santa Ceia, nós somos santos. Somos santos, não tenha dúvida de que você é santo. Você é santo. Santificado pela fé em Cristo. É aquilo que a Bíblia diz que nós já dissemos aqui no estudo passado, nós somos príncipes e princesas de Deus, porque somos santos, né? Separados da vida do mundo, né? E unidos com Deus. Por que nós somos santos, irmãos? Eu creio que todos os irmãos aqui já viveram no mundo, já fizeram parte do mundo, já tomaram parte do pecado. Porque Deus, irmãos, Ele escolhe as piores coisas, né? Se não foram, tenha certeza de você, se você não foi, não provou do pecado do mundo, se você estivesse lá, ou fosse lá, você seria pior do que qualquer um. Porque Deus escolhe as coisas que o mundo rejeitaria, né? Aqueles que são rejeitados do mundo, então Deus escolhe. Então, irmãos, o nosso pensamento, apesar da nossa carne ter uma tendência ao pecado, que a Bíblia diz que o pecado habita nos nossos membros, nós não fazemos a vontade da carne. Então, ao não fazer a vontade da carne, por amor a Deus, né? Esses dias eu estava dizendo ali em casa, para minha família, quantas vezes, quanto de nós já se fez essa pergunta? Deus, pelo Espírito Santo, faz você fazer essa pergunta. Filho, você realmente me ama ou você tem medo de mim? Quantos já fizeram essa pergunta? Quanto parou para perguntar, eu amo a Deus ou eu temo a Deus?
Porque se nós não fizermos essa pergunta, tem que fazermos. Porque você vai viver uma vida de medo, de temor. Eu não peco porque eu temo a Deus. Não. Eu não peco porque eu amo a Deus. Né? Eu quero ser amigo do meu Pai. Se você vê Deus como um Pai, como é para ser visto, a Bíblia diz que nós somos gerados pelo Espírito, né? Gerados pelo Espírito no corpo. Nós já estudamos isso. Da mulher espiritual, que é a igreja. Então o Espírito Santo nos gerou na igreja, né? Que é a esposa do Cordeiro. Então nós somos gerados pelo Espírito Santo, nascidos também agora de Deus, né? Então nós não temos medo do Pai, né? Nós até temos uma certa intimidade com Deus. Paulo diz que por esse Espírito nós clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma liberdade com Deus, é uma liberdade de conversar com Deus, uma intimidade de filho para pai. Essa é uma intimidade que o crente deve ter com Deus. Até há poucos dias, né? Eu estava comentando com a minha esposa. Quem aqui já sentiu Deus conversar com ele assim, de uma certa maneira, no seu espírito, né? Porque Deus não vem aqui conversar com a gente. Deus fala em nosso coração. Deus fala em nosso espírito. Quando alguém diz, Deus falou comigo, não pense você que Deus ele falou para ele, literalmente, não. Deus falou no seu coração. É assim que Deus conversa conosco, né? E eu tive um certo pensamento e, né, até comentei com a minha esposa, parece que Deus brincou comigo, não deseja não que eu faça, não deseja no teu coração não que eu faça, porque o que nós desejamos no nosso coração, e for da vontade de Deus, porque depende disso também, Ele nos dá. Se nós desejarmos com o nosso coração e for da vontade de Deus, Ele nos dá. Agora, se nós desejamos e não for a vontade dele, Ele não dá, porque Ele sabe que é para o nosso mal. Deus, Ele não vê como nós vemos, Ele vê muito além. Então, irmãos, quem vive por fé, ele tem que ter essa intimidade com o Pai. Na sua oração, nos momentos de falar com Deus, ele tem que ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, para conversar com Deus. A oração, ela é um diálogo do homem com Deus. Não pense que Deus não vê o momento que você está passando tribulação, angústia. Parece que Ele não está vendo, né? Parece até que Ele não está vendo. Existem momentos na vida que a aflição é tanta que o diabo nos faz pensar que Deus está brincando conosco, né? Eu não sei se alguém já passou por momentos na vida que daqui ali na porta você tropeça 10 vezes. E como Deus é a autoridade maior, parece que Ele não está vendo, né? Os irmãos podem ver que o ímpio, irmãos, até aquele que se diz ateu, quando acontece uma desgraça na sua vida, a primeira pessoa que vem na sua mente a xingar é Deus. Porque tu não criou tudo, tu não é tão poderoso. Por que acontece isso? Mas nós que vivemos por fé, irmãos, temos que ter uma comunhão com o Pai, de entender Deus como Pai, e ter uma comunhão, saber que tudo é para o nosso bem. Isso é bem claro na palavra de Deus, né? Está escrito ali em Romanos 8, 29 e 30, se não for memória, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode estar devendo, você pode estar, né, não ter dinheiro, não ter roupa, não ter, mas o Pai sabe de todas as coisas. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus.
Então essas coisas, irmãos, são educação intelectual, né? A pessoa não vai viver aquela vida de revolta, aquela vida de angústia, de ira na presença de Deus, porque ele não vive por fé, ele não confia na palavra de Deus. Hoje, fazendo esse estudo sobre a fé, que é uma coisa muito maravilhosa, né? A gente vem estudando durante a semana, e chega um momento, né, que a gente se pergunta: Deus, será que nós temos condição de passar isso para o teu povo, né? Porque a gente tem que passar o que a gente vive, né? A gente não pode. Aí Deus disse: não, assim é a fé, pelo seu Espírito, né? Em nosso coração. Ele diz: a fé é assim. O maior exemplo de fé, Jesus, a fé personificada, foi Jesus. Jesus disse assim: eu sou o vosso mestre, a ninguém mais se chama de mestre. Eu sou o vosso mestre. E outra parte diz: se ao mestre fizer assim, se ao Senhor, se ao pai de família, o que então acontecerá aos filhos, né? Aqueles que o seguem. Então, irmão, Jesus foi o exemplo de fé, né? Nós temos que olhar não para o fulano, não para o pregador, não para o outro, mas olhar para Jesus, né? Jesus é o unigênito de Deus. Nós somos filhos por adoção, diz a Bíblia. Jesus é o unigênito do Pai. E o Pai nos amou tanto que Ele deu o seu Filho por natureza, né? Para conseguir adotar-nos como seus filhos. Então veja que amor, né? Mas só que Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos olhar o que pode acontecer para um filho de Deus. O que pode acontecer para um filho de Deus? Estamos vivendo uma coisa que o crente tem que entender, irmãos. É que ele não está vivendo em terra alheia, numa terra que não é sua, né? Um mundo, um país que não é seu, um lugar que não é seu. Assim somos nós. Nós não temos nada desse mundo. Apesar das riquezas que Deus tem para nós nesse mundo, as bênçãos, as heranças da fé. Mas Paulo, pelo Espírito Santo, ele disse assim, falando da ressurreição, né? Porque os crentes estavam tão desanimados, irmãos, que esperando só as coisas deste mundo. A igreja de Corinto era uma igreja muito, vamos dizer assim, uma igreja que estava bem financeiramente, uma igreja que estava, né, formada por pessoas que tinham sido escravos e depois foram livres. Então essas pessoas nessa liberdade, quando alcançaram essa liberdade, alcançaram grandes bênçãos materiais, eles se acomodaram, e entre eles surgiu até uma doutrina que não havia ressurreição, né? Então dá-nos a entender pela palavra de Deus que eles diziam, né, o próprio Paulo repetia essa palavra: se não há ressurreição de mortos, vamos comer e beber, vamos viver à vontade, né? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, está lá em 1 Coríntios 15, a nossa fé é vã. Nós permanecemos ainda nos nossos pecados. E ele disse: mas se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, eu acredito ali que Paulo entristeceu-se muito quando disse isso. Se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo disse isso. Nós temos que ter a nossa meta, e é isso que nós vamos estudar hoje. Mas temos também, né, como já dissemos aqui no estudo passado, não ficar somente na vida de Cristo. O que é isso? Ficar somente na vida de Cristo? Porque às vezes nós ficamos tanto só na vida de Cristo, só naquilo ali, e acabamos, né, irmãos, por esquecer
das demais coisas que temos que fazer a obra de Deus, que temos que trabalhar, que temos que agir com a nossa vida aqui também. Se nós abandonarmos tudo, não, Jesus vai vir, vou abandonar tudo, também não pode, né? Mas o nosso, o principal alvo nosso é a ressurreição, é aquilo que Deus tem reservado para nós além daqui, né? Porque nesse mundo Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus nunca deixou faltar nada para você que vive por fé, e nunca vai deixar. Nunca. Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz: confia no Senhor, de todo o seu coração. Põe no Senhor a sua confiança, confia no que Ele falou, e não tente você lutar sozinho contra as hostes espirituais da maldade, mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Então nós vamos aprender hoje pelo Espírito Santo o que é a fé. Se você deseja algo, é aquilo que nosso amado irmão pregou aqui no domingo. Ele até parece, pregou dentro do estudo que nós estamos fazendo. Nós que vivemos por fé, passamos por uma escola. E muitos não frequentam essa escola. A principal aula é o culto, irmãos. Nós aprendemos em casa. Em casa é a tarefa. Mas a aula mesmo é na igreja. A igreja você aprende a viver em comunidade, em comunhão. E porque o homem não pode viver isolado porque não consegue suportar os demais, Tem pessoa que diz um ditado muito errado: é melhor servir a Deus em casa, porque eu não aguento na igreja ver isso, ver aquilo, ver aquilo. Não, você não consegue suportar os irmãos, jamais você vai entrar no céu. A igreja é um treinamento de viver em comunidade, viver em união, Porque essa união é que nos faz chegar a Deus. Então você aprende a ter união aqui, você aprende aí fora a amar o teu próximo, amar até mesmo o teu inimigo, Porque o nosso inimigo é o diabo. Então, irmãos, mas quando temos um sonho, temos um projeto, e Deus tem algo na nossa vida, temos primeiro que passar pela escola de Deus, a educação intelectual. O principal mestre, quem é? Professor? Quem é, irmão? O mestre? Jesus, amém? Eu, Sou mestre. E hoje o mestre, na pessoa do Espírito Santo, nos ensina. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então hoje, pelo Espírito Santo, Jesus faz a sua vontade em nós, que Ele é a cabeça, nós somos o corpo, Então Ele, pelo seu Espírito Santo, nos ensina. Mas os irmãos conhecem a passagem de Eliseu, ali de Elias, Não é necessário a gente ler sobre a escola de profeta que havia em Betel, em Jericó, Os irmãos conhecem, Quando Eliseu desceu com Elias até Betel, a Bíblia diz que eles se encontraram com os filhos dos profetas. Filhos dos profetas ali era uma escola de profeta que tinha em Betel, que havia em Betel, onde eles ensinavam os profetas. Então, diz os estudiosos da palavra de Deus que esses profetas, essa escola de profeta foi o que manteve Israel em pé até onde ele chegou, por causa da rebeldia. Então tinha essa escola de profeta ali, tinha uma escola em Betel,
Porque os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que Betel era um lugar de grande idolatria, Jeroboão, se não me falha a memória, fez ali um lugar, um templo de adoração a outros deuses. Mas ali mesmo em Betel havia uma escola que ensinava os profetas, na lei de Deus, no conhecimento de Deus, no temor a Deus. Eram educados ali. Era uma igreja em Betel. E a Bíblia diz que de Betel eles foram para Jericó. Chegando em Jericó, havia outra escola, E diz os teólogos que em cada cidade havia uma escola de profetas, aonde homens como Elias, Eliseu visitavam de vez em quando para ver, o que estava acontecendo, como era ensinado, como eles viviam a lei. Então, irmãos, em cada cidade havia, vamos dizer assim, as igrejas de hoje, uma escola de profeta. E as pessoas, nós vemos no culto, como hoje muitos faltam, sem motivo nenhum, faltam no culto da quinta-feira. Vamos na igreja, irmãos, não que eu critique o louvor, porque eu amo adorar a Deus, e Deus fala muito através do louvor, mas há pessoas que ele não prestam atenção na palavra, irmãos, ele só se inclina ao louvor. O louvor é bom, muito bom, excelente, mas o louvor, você está adorando a Deus, através do louvor você se torna também um profeta. Mas a palavra nos ensina, ela nos ensina como fazer isso, porque é aquilo que nós vemos aqui em Ageu capítulo 2, se não for de memória, que se você tocar imundo numa coisa santa, ela não vai ser santificada. Então você tem que aprender a se santificar para tocar nas coisas santas, Então a igreja é uma escola. Como os profetas tinham escola, nós também temos que frequentar essa escola, Há pessoas que não frequentam o estudo bíblico, não frequentam. Nós não temos aqui escola dominical, temos estudo bíblico, Mas é quase que a mesma coisa. O crente tem que frequentar, irmãos. Porque se os missionários que estão pelo mundo aí, se os ministros de Deus não tivessem frequentado, não tivessem aprendido, eles também não estariam preparados para enfrentar o mundo, irmãos. Porque não é assim. Não é de qualquer maneira. A Bíblia fala que Paulo, quando ele pregava numa certa cidade, havia ali algumas pessoas que tentavam expulsar demônios no nome de Jesus, no Deus de Paulo, E a Bíblia diz que o demônio se apossou de uma certa pessoa lá e rasgou toda a veste deles, despiu eles, Tornou-se escândalo. Por quê? Porque não tem conhecimento de Deus, Às vezes o crente, irmãos, é necessário deslocar um irmão lá em Catanduva para vir aqui expulsar um demônio. Se todos nós, diante de Deus, temos a mesma autoridade. Deus deu autoridade. Mas se você tem medo do demônio, se o crente tem medo de um demônio, então é porque não tem conhecimento de Deus. Não tem um certo conhecimento do amor do Pai. Se você vê Deus como seu Pai, aquilo que Jesus disse, tudo que vocês pedirem ao Pai, pedirem e Ele dará, inclui o reino de Deus, irmãos. Esse tudo está dentro do reino de Deus. Dentro do reino, não é? Esse tudo não inclui você pedir carro, não inclui você pedir, não inclui essas coisas. Inclui principalmente as coisas que fazem parte do reino, Que é você orar por enfermo, que é você expulsar o demônio. Essas coisas você pode pedir, com certeza que Deus fará. Por quê? Jesus disse, nisso é glorificado meu Pai,
que vocês dê fruto. Deus faz porque você fazendo isso, você orando pelo enfermo e ele sendo curado, irmãos, o nome de Deus está sendo glorificado. Então a meta de Deus não é que Deus precisa disso, irmãos. Deus tem querubins, serafins, arcanjos adorando Ele e tem o que Ele quiser. Deus tem tudo o que Ele quer, Ele é Deus. Não que Ele precise disso, mas é porque Ele quer mostrar para o homem quem Ele é. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando alguém para mostrar-se forte para com Ele. Olha bem, Deus quer mostrar para o homem quem Ele é. O Pai quer mostrar para os seus filhos quem Ele é. Sabe por quê, irmãos? Porque existem canais de televisão ensinando aí 24 horas sobre a evolução, que tudo veio da evolução e pregando, irmãos, obras satânicas, e a gente até gosta de ver, eu mesmo gosto de ver aquele canal TV Escola ali, porque passa muito sobre animais, sobre a natureza, é muito lindo. Mas aquilo ali tudo tenta provar, irmãos, que Deus não existe. Tudo aquilo ali prova, está tentando provar que tudo se formou sem Deus, né? Então, irmãos, Deus não contende com o homem, não entra em contenda com o homem. Ele é Pai. Ele jamais vai castigar alguém por isso, não. Ele deixa o homem. Mas a vontade dele é que o homem soubesse quem ele realmente é. Quem ele realmente é. O amor de Pai que ele tem para conosco. A amizade que ele tem para conosco. Então, irmãos, nessa escola que nós estamos aprendendo, que é a igreja, vamos aprender essas coisas. Vamos aprender que Deus é Pai. Se você nunca fez, faça essa pergunta: eu amo ao Pai? Eu tenho medo do Pai? Faça essa pergunta. Eu não peco porque eu amo a Deus? Ou eu não peco porque eu tenho medo de Deus? Se você não peca porque você ama a Deus, irmãos, ama Jesus, você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Você pode entrar no fogo, Ele vai entrar junto com você. Até quando eu estava fazendo esse estudo bíblico, eu estava lembrando daquele pastor que Deus recolheu uns 2 anos atrás e que morreu naquele acidente do avião e pegou fogo. Como chama ele? O pastor Luiz Antônio. Os irmãos conhecem a história daquele homem, né? Um homem, um vaso de Deus, temente a Deus. Pouco antes dele morrer, Deus revelou para ele numa certa noite que ele havia de morrer, né? E ele morreu uma morte ali, aos nossos olhos, no olho humano, terrível, né? Porque o avião bateu ao aterrissar, se chocou ali e pegou fogo aquele avião. E as pessoas morreram carbonizadas ou asfixiadas, né? Por isso que foi declarado. Mas por que acontecem essas coisas? Com um servo de Deus, com um homem de Deus como aquele. Os irmãos podem ter certeza, irmãos, que se só ele foi salvo ali, eu não sei, a morte dele foi diferente de qualquer outro, né? De qualquer outro. Deus apenas permite essas coisas acontecerem, irmão, para o homem não se gloriar, né? Para nós não nos gloriarmos na nossa carne, pode ter certeza. Somos sujeitos a tudo, né? Mas é nesta hora, irmãos, na última hora ali, ele vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. Nós vemos, eu passei por uma cirurgia há uns 2 anos, né? Estava eu e um outro homem no quarto ali. E um pouco antes da cirurgia, os irmãos já passaram, né? A maioria aqui, um parto.
Então eles, um pouco antes de você ir para a cirurgia, eles passam vendo como está o seu batimento cardíaco, a sua pressão, né? Porque geralmente a pessoa fica, né? O psicológico dela fica. Então quem confia em Deus, irmãos, passou medindo tudo normal. O senhor que estava ali comigo, uma pessoa também saudável, né? Mas com medo, a operação dele ainda era mais simples. E precisou dar um comprimidinho para ele dormir desde o quarto, né? Porque com medo. E quando, é um testemunho que eu também não canso de dar, quando estava entrando ali na sala de cirurgia, né, irmãos? Até a porta a esposa acompanhou, até perto ali. Mas chega um momento que não pode, né? Aí Deus nos faz lembrar que Ele fez eu lembrar aquela passagem que disse assim: ainda que uma mãe esqueça seu filho, né? Eu não me esquecerei, amém? Então Deus não se esquece, amém? Deus é Pai. Então, irmãos, temos que vê-lo como Pai, né? Temos que tê-lo como Pai, amá-lo como Pai, amém? Nunca ter medo de Deus. Não, eu não vou pecar, porque Deus vai punir. Não, isso é coisa para ímpio. Isso é coisa para o ímpio, porque o Espírito Santo convence o ímpio também do pecado. O crente tem que amar a Deus. Tem que amar a Deus. Amar a Jesus acima de todas as coisas. Ah, mas é amar Jesus ou a Deus? Jesus diz: quem me ama será amado de meu Pai. É a mesma coisa, irmão. Jesus e o Pai não têm ciúme um do outro, não, viu? É a mesma. Se você ama o Pai, você ama Jesus. Se você ama Jesus, você ama o Pai. O Espírito Santo, da mesma forma. O Espírito Santo é o intermediário, Pai e Filho, né? Espírito de Deus, Espírito de Jesus. Então, irmãos, temos que amá-lo. Faça essa pergunta: quando o pecado vem bater na porta do seu coração, os maus pensamentos, né? Porque nós, irmãos, que servimos a Deus, que somos santos, o nosso pecado maior é o pensamento. Nós não praticamos o ato, porque já somos santos pela fé. Então essa santidade é aquilo que João escreveu: os nascidos de Deus não pecam, quem peca é do diabo. Então nós não pecamos porque nós somos santos. É impossível, irmãos, né? Foi isso que João quis dizer. Nós somos santificados. Eu não sei se o irmão ou a irmã já chegou diante de uma tribulação, de uma tentação, de uma provação muito grande. O amor a Deus te impede, né? O amor de Deus te impede. Você não consegue. Mas como a carne é inclinada ao pecado, o pensamento, irmãos, é difícil, né? O pensamento sempre vem tentando nos afastar de Deus. Nós não vamos ficar 100% livres do pecado nesse corpo, né? Mas se o homem, se a mulher não tentar, não fizer a sua parte para ter uma comunhão melhor com o Pai, ele acaba se afastando do Pai. Por quê, irmãos? Porque ele libera seu coração, né? Lá em Provérbios 4, 23, está escrito assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, irmãos, do nosso coração procedem as saídas da nossa vida. E Deus vê os procedimentos. Não que Deus nos condene, que Deus não nos condena, mas Ele vê as saídas do nosso coração. E Ele, como um pai, se entristece.
É aquilo que a palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais. Às vezes Deus quer nos revelar. E quando você luta, irmãos, contra isso, você sente o amor de Deus, né? Quando você luta contra os maus pensamentos, você luta contra a sua carne. A carne diz assim para você, em conjunto com o inimigo: você está perdendo sua vida. Que graça tem você viver se você não, né? Mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Tenha certeza que se você não tenha medo de perder nada na carne, porque quando você se afasta do pecado, você se aproxima de Deus, e as coisas de Deus são muito melhores, muito melhores, e são eternas, irmãos. Quando você se afasta do pecado, chega mais pertinho de Deus. Isso é viver por fé, irmãos. Você vai subindo os degraus, vai chegando mais perto de Deus. Então, quanto mais você chega perto de Deus, mais você vai tendo conhecimento de Deus. Deus vai se revelando para você. Deus, ele não é como um pai material, vamos dizer assim. Nós, como pais material, temos falhas, mas Deus não. Deus, ele para nos ouvir 24 horas por dia. Ele para nos ouvir, para conversar, para falar. Só que existe aí, irmãos, nesse degrau, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sobe, você tem melhor comunhão, melhor conhecimento, mais os ventos também, quanto mais acima os ventos são mais fortes. Então o inimigo começa a te bater porque você está se aproximando do Pai. E como você está subindo, você vai passar pelas regiões celestiais, vamos dizer assim. E a Bíblia fala que a nossa maior luta é travada nesse espaço, irmãos. Nesse espaço. Nesse espaço, nesse período, os irmãos leem lá em Efésios que nós alcançamos as bênçãos de Deus nas regiões celestiais. Só que são nessas regiões celestiais onde são travadas as maiores batalhas. São nessas regiões. Então, quando você sai desse mundo pequenininho, desse mundo inferior, e começa a entrar no mundo de comunhão com Deus, você começa a ter uma guerra um pouco maior. Mas só que Paulo disse pelo Espírito Santo, falando dessa guerra travada ali, os irmãos vão ver em Romanos 8:31 até o final ali, que Paulo começa a falar sobre as guerras menores, homens, isso, aquilo. Aí depois ele já começa a subir, potestades, principados, primeiro degrau, segundo degrau, você vai subindo, a tua guerra vai aumentando. E quando você não quer ter conhecimento, não busca conhecimento, não busca aproximação de Deus, você está enfrentando guerras pequenas, inimigos materiais. Mas quando você começa a subir, querer ter conhecimento de Deus, ir ao encontro de Deus, aí você começa a entrar num mundo onde a batalha é maior. Por que, irmãos? Está aí um exemplo bem claro, a história de Daniel, né? Deus quis revelar para Daniel a história até o fim. Só que quando o anjo saiu, Daniel entrou em querer conhecer. Daniel escreveu assim: Daniel estava em cativeiro, irmãos.
E Jeremias havia profetizado que sobre 70 anos de cativeiro. E Daniel começou a meditar nisso. Daniel era um aluno da escola de Deus. Ele começou a meditar nos 70 anos que Jeremias falou. Ele mesmo escreve. Aí ele orou a Deus para ter conhecimento disso. Ele queria saber. Daniel queria ser livre. Daniel estava preso lá na Babilônia. E passou ali muito tempo, e nós sabemos que Daniel entrou ali jovem. A Bíblia nos afirma isso. Daniel foi levado logo no princípio do cativeiro. Ele entrou moço. E Daniel já velho, ele queria saber quanto tempo ia durar o cativeiro. Para que se ele ainda iria voltar para Jerusalém, para Israel. Daniel ainda tinha esperança, creio eu, de adorar em Jerusalém. Porque a Bíblia diz que ele orava, né? Todos os dias com a sua janela aberta do lado de Jerusalém. Por causa da promessa que Deus disse para Salomão assim: olha, todos aqueles que olharem para esta casa, as suas orações serão respondidas. Então Daniel, eu creio eu, que ele pediu para o rei para construir uma casa, porque ele tinha muita intimidade com o rei. Passou a janela para o lado de Jerusalém. Era distante Babilônia de Jerusalém. Mas o quarto de Daniel tinha uma janela em direção a Jerusalém. Então ele orava, e acredito que ele sentia desejo de estar em Jerusalém, porque todos eles tinham. Os irmãos que conhecem a Bíblia, que lê a Bíblia, sabem. O salmista, um salmista, não sei quem foi, estava ali no cativeiro. Ele disse que os babilônios pediam, os caldeus pediam para eles cantarem. As harpas deles, os instrumentos de música deles estavam pendurados nas árvores, porque eles estavam cativos. Quando chegaram ali, eles penduraram suas harpas, seus instrumentos nas árvores. E ele falou, esse escritor, esse salmista disse, eles pediam para nós cantar. Mas como, Senhor, nós vamos cantar, Como se nós estamos, Eu vou resumir numa palavra: longe de Jerusalém. Que alegria nós temos para cantar. Porque entre os cativos, irmãos, havia pessoas que amavam a Deus, viu? Não pense que estavam cativos lá, que todos eram corruptos, não. Havia entre eles. Então Daniel tinha esse desejo, esse sonho de sair dali. E dá-nos a entender que ele não teve, essa realização desse sonho. Mas ele buscou. E quando ele entrou em querer ser as coisas de Deus, o mistério de Deus, ele entrou numa guerra nesse mundo espiritual, aonde estão os principados, os potestades, os demônios superiores aos demônios que descem aqui. E esses demônios são príncipes, são demônios, que eram anjos, veio eu, mais excelentes no céu. Então eles desceram com maior poderio e estão aí. E quando você entra numa briga maior. Mas também você vai conhecer coisas maiores e melhores. Amém, irmãos? Você vai conhecer os mistérios de Deus. Deus vai se revelar para você. Porque se o crente se acomodar, irmãos, em apenas viver uma vida sem conhecimento de Deus, o que vai acontecer? Ele vai buscar em outras pessoas, ele vai buscar em... Por fim, ele acaba entrando em, como diz a Bíblia, em ventos de doutrinas, começa uma fé, muda de fé e vira uma revolta na sua vida, vira um vento. Porque ele não sabe mais se está servindo a Deus ou não. Começa a ter medo de Deus, Porque ele não ama o Pai, tem medo de Deus. E aquilo que nós já falamos aqui, Será que eu estou orando certo? Nossa, se Deus me pegar eu orando errado. Será que eu estou fazendo certo?
Paulo foi bem claro, disse assim: tudo que você fizer que não é de fé é pecado. Então você tem que ter certeza, né, do que você está fazendo. Então começa, se você não tem conhecimento de Deus, teme a Deus e não ama a Deus, você começa a viver esse tipo de dúvida. Será que Deus é comigo? Começa a ter esses irmãos, aí começa, né, querer buscar Deus no pregador. Não, primeiro eu vou no Valdemir. Se o Valdemir não der certo, eu vou no Silas Malafaia. Senão eu vou no Edir Macedo. Começa a buscar pregador, começa a buscar doutrina. Esses são homens de Deus. Todos eles têm luta igual eu, igual você. O Silas Malafaia tem suas lutas, o Edir Macedo, o Valdemir, todos eles têm, irmãos. Nós olhamos apenas para o lado bom da coisa, nós não vemos o que eles passam. Mas tem, todos eles têm, todos quanto vivem por fé têm. E nós, eu falo, irmãos, porque eu vivia isso. Eu vivi uma vida dessa maneira. Sabe, eu vivia buscando um certo tempo empregadores. Aí uma certa vez Deus permitiu que eu fracassasse na fé. Né? E a gente passa por momentos difíceis na vida. Entrei até em depressão. Aí, né, um dia Deus me encontrou num lugar sozinho, vamos dizer, uma noite, eu estava ali, né, de guarda no serviço. E aquela depressão bateu, aquela angústia. Aí Deus te pergunta: quem é? Em quem você vai buscar a resposta? Quem pode garantir que o seu pecado foi perdoado? Qual pregador pode te garantir isso? Para quem você vai perguntar se você está certo ou errado? Para quem? O irmão Daniel pode te garantir que você está certo ou errado? O irmão Rafael? O Valdemir Santiago? Os grandes pregadores? Só o Espírito Santo pode. Só o Espírito Santo pode. Só Ele pode mostrar para você. Então aí você passa a começar a entender o amor de Deus. E quem já passou por angústias, por pecados terríveis, sabe que no momento de pior angústia você corre para o braço de Jesus. Igual um filhinho quando ele não está assustado pelo braço do seu pai. Então só Jesus, irmãos. E nós temos que ter amizade com Jesus. Nós vamos estudar isso da intelectualidade, irmãos, educação intelectual. Nós nem lemos a palavra aqui, porque entramos nessa parte. E aí nós vamos aprender que tudo na vida tem um período de tempo, irmãos. Abraão foi chamado com 75 anos. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão com 100 anos. Nós vamos aprender sobre essas coisas. O servo de Deus falou sobre José. Deus deu sonho para José que tinha 17 anos, se cumpriu com 30. Moisés tinha um sonho aos 40 anos, Deus cumpriu com 80 anos. 40 anos se passaram. Isaac, Jacó serviu 14 anos como servo, né? E tem as experiências desses homens, irmãos. Os apóstolos andaram com Jesus 3 anos e meio. Essas são as escolas. Elias, Eliseu, todos eles, os profetas, todos eles, irmãos, tiveram, né? O apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, o qual Deus usou para nos revelar essas coisas. Ele passou, após a sua conversão, 14 anos, irmãos, fazendo rede e aprendendo de Deus. Paulo se converteu no caminho de Damasco e ele trabalhou 14 anos fazendo rede, né? E meditando na palavra de Deus, meditando no que Deus tinha para ele. Quando
quando passou-se esses 14 anos, Deus lembrou-se dele. Aí, precisou de alguns irmãos para ser uma missão. O Espírito Santo usou Ananias e disse: lembra de Paulo? Aí Ananias mandou buscar Paulo. Paulo estava trabalhando fazendo rede lá, junto com alguns outros irmãos numa cidade. Aí foi chamado de Paulo. Mas 14 anos nessa escola. Paulo, irmãos, não é escola de aprendizado, não, porque Paulo era fariseu. Paulo era estudado em todo tipo de lei, mas ele teve que esquecer Moisés, e assim nós vamos aprendendo de Deus, nos próximos estudos, Deus nos permitindo. Então todos nós, irmãos, passamos por uma escola, por um momento, e muitos desistem nas primeiras aulas. As primeiras aulas, porque é difícil. Quem entra numa faculdade hoje são 5 anos, irmãos, gastando dinheiro. Quem tem que trabalhar, não dorme, é difícil. Se ele quiser se formar, tem que enfrentar. E assim as coisas de Deus são as coisas de Deus. Se você quiser se formar, passe pela escola de Deus, amém? Mas amando Deus, o Pai, e não tendo medo, amém? Porque nós temos Jesus lá, temos o Pai todo o tempo olhando por nós, amém, irmãos? Então hoje nós vamos aprender sobre isso. Falamos muito, mas resumindo numa coisa: amar a Deus, o Pai, e não ter medo. Nunca tenha medo de Deus. Você deve ter medo de um inimigo seu, e não de seu Pai. A Bíblia diz que o amor lança fora o temor. Amém? Então amemos a Deus. E que Deus abençoe cada irmão em nome de Jesus. Amém?